Olá pessoal, aqui é o Marcos, Gestalt terapeuta, professor e supervisor clínico. Nesse vídeo eu vim falar sobre o que é a Gestalt terapia. Vem comigo. Então pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque eu considero que a Gestalt terapia ela não é uma abordagem que é muito contemplada nas universidades. E geralmente quando ela costuma ser de uma forma muito rasa, superficial, costuma ser naquelas matérias que são geralzonas sobre conceitos psicológicos, aquelas matérias introdutórias, por exemplo, psicologia clínica, psicoterapia, introdução à personalidade, que são vistas várias abordagens, e o professor não costuma ser um Gestalt terapeuta. Então, para complicar mais ainda, né, o professor não sabe Gestalt e fala ainda de uma forma muito rasa. E uma outra coisa, né, pode acabar aparecendo nessas matérias que a Gestalt ela é muito superficial e que ela carece de um arcabouço teórico rico, o que é uma fama muito equivocada da Gestalt, porque a Gestalt ela tem uma fundamentação filosófica e teórica que são riquíssimas, são muito amplas. E aí os professores, né, eles dizem, até chegam a dizer que a Gestalt ela não tem essa riqueza teórica e filosófica. Mas não é bem assim não, tá? E essa explicação sobre a Gestalt terapia que eu vou dar nesse vídeo, eu duvido que você tenha visto aí em outro lugar, outro vídeo do YouTube ou outra página do Instagram, eu duvido que você tenha visto. Porque essa definição que eu vou trazer nesse vídeo, ele parte de toda a minha experiência como psicoterapeuta gestáltico, que já tem mais de 10 anos, todas as minhas leituras sobre a Gestalt terapia. Então é uma imensidão de referências bibliográficas que eu nem vou me furtar a fazer aqui. E também de vários cursos de Gestalt terapia que eu fiz ao longo dos anos. Durante todo esse meu processo como Gestalt terapeuta, eu fui atualizando essa definição. Então, eu vou trazer essa minha definição. Eu fiz um pequeno ajuste para falar sobre ela aqui nesse vídeo, considerando que as pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas que possam estar assistindo aí, sejam estudantes mesmo de psicologia ou talvez profissionais recém-formados, que conheceram a Gestalt terapia e tiveram aí uma centelha de interesse na abordagem. E eu espero que com essa explicação fique muito mais claro para você e também eu consiga despertar aí algum maior interesse em você, que essa centelha ela vire talvez um fogaréu aí e te mobilize a buscar entender melhor e se aprofundar mais na Gestalt terapia. Mas então, vamos lá. A Gestalt terapia ela é uma abordagem psicoterapêutica, é a primeira parte da definição. Por ser uma abordagem psicoterapêutica, como várias dentro do campo do conhecimento da psicologia, ela tem a fundamentação filosófica, fundamentação teórica, ela tem a teoria da prática e as intervenções e técnicas próprias da abordagem. Então, por mais que a Gestalt terapia possa ter aproximações com outras abordagens, né, de fundamentações em comum, né, por exemplo, a abordagem humanista, né, a abordagem centrada na pessoa, por exemplo, a Daseins análise, a logoterapia, que tem em comum aí a fenomenologia, o existencialismo. A Gestalt terapia, ela tem as próprias características e o próprio eixo condutor dentro da atuação psicoterapêutica. Aí agora, como que eu pensei em fazer? E eu vou fazer. Eu vou falar a definição completa da Gestalt terapia, porque se eu for picando ela no decorrer do vídeo, vai ficar mais complicado. Mas eu vou falar a definição completa, que ela vai contemplar todo esse eixo de orientação prática da Gestalt terapia. E aí eu vou pegando cada parte dessa definição e vou ampliando separadamente ao longo do vídeo. Dessa forma, eu acredito que vai ficar muito mais claro para entender qual que é a formatação dessa prática clínica e como que acaba fazendo sentido pensar ela do início ao fim. Então, vamos lá. A definição é a seguinte, eu vou ler essa definição. É assim, a Gestalt terapia é
uma abordagem psicoterapêutica de caráter holístico que proporciona ampliação de consciência sobre si mesmo, das relações e do mundo, enquanto que bloqueios, distorções e fixações são resolvidos, desfeitos ou dissolvidos por meio de desvelamento dos sentidos das vivências, possibilitando ampliação existencial e reconfiguração de si mesmo, né? Então, é uma grande definição. Então, vamos pegar cada parte dela e agora eu vou explicar separadamente. E nessa explicação, eu não vou me ater a conceitos da Gestalt terapia, que eu acredito que o propósito desse vídeo é traçar aí essa clareza sobre como é a prática, de modo que você possa entender melhor como que ela se dá, como que é a operacionalização dela e qual que seria a diferença da Gestalt terapia em comparação a outras abordagens. Então não vou aprofundar em conceitos que eu acho que sairia do propósito do vídeo. Então vamos lá, vou explicar a primeira parte da definição. Quando a gente diz, né, que a abordagem psicoterapêutica, como eu disse, constitui-se, né, uma fundamentação própria, uma teoria própria dessa abordagem. Mas isso também quer dizer que uma abordagem psicoterapêutica ela tem possibilidade de atuação no campo psicológico em que encontra alguma possibilidade de intervenção que leve a uma transformação pessoal da pessoa. Então a gente pode citar, por exemplo, que a Gestalt, né, como uma abordagem psicoterapêutica, ela pode encontrar lugar de atuação na própria clínica, né, é claro, mas no ambiente escolar, no ambiente hospitalar e no ambiente do trabalho, que também cabem intervenções para transformação pessoal. Agora vamos partir para a segunda parte da definição, é o caráter holístico da Gestalt. Isso quer dizer que a Gestalt ela considera as dimensões do humano como um todo. O termo holístico ele faz referência à totalidade. Então isso quer dizer que a Gestalt ela vai considerar a dimensão social, a dimensão afetiva, a dimensão emocional, a dimensão cognitiva, a dimensão corporal, a dimensão cultural, a dimensão espiritual. Todas essas dimensões elas interagem, elas se interinfluenciam, elas não são dimensões separadas. Então, a gente vai considerar essa totalidade e essa interrelação na condução da terapia, no diagnóstico, no manejo e nas técnicas utilizadas. Continuando, então, a definição da Gestalt. Em seguida vem ampliação de consciência sobre si mesmo, das relações e do mundo. Na Gestalt, nós consideramos que nós estamos sempre em relação com algo. E essa relação ela é indissociável. Então, qualquer recorte que a gente for fazer, né, vamos analisar, vamos olhar para a pessoa separadamente das relações dela, do contexto e do meio. Isso na Gestalt não cabe como um entendimento para a prática clínica. A Gestalt considera, né, que nós temos uma fronteira de contato, então nós sempre estamos em contato com algo. Isso quer dizer que todas as nossas experiências, elas acontecem no entre. Elas não acontecem dentro do nosso cérebro, da nossa consciência, do nosso corpo. Na verdade, a Gestalt considera que isso tudo está em contato, né? Lembra que eu falei que tem o caráter holístico? Pois é. Então, tudo isso está em contato. Então, esse entre, ele vai estabelecer a nossa experiência. Então, se eu tenho problemas, medos, aflições, né, dentre outras coisas, é sempre em relação a algo. Então, para qualquer transformação acontecer, é necessário que emerja na minha consciência tudo que compõe essa relação que eu tenho com o mundo. Então, se eu não tomo consciência, eu não posso nem ampliar a minha percepção sobre o que possa estar me causando problema, o que me aflige e o que me gera medo. E a experiência ela fica vazia se eu não tomo consciência. Ela acaba até se repetindo, porque eu não percebo o que está compondo essa experiência.
Então, quando até mesmo um cliente chega com a sensação, né, essa sensação de vazio, de que está estagnado na vida, isso quer dizer que falta ele ampliar consciência sobre o que está compondo as relações dele no mundo. Senão ele vai continuar, né, nesses ciclos repetitivos e realmente nada vai mudar. Então, se você está acompanhando o raciocínio, talvez você já pode estar suspeitando que na Gestalt a gente considera que nenhuma mudança é possível se não houver consciência do que está na relação. E essa relação pode ser de mim mesmo, pode ser as coisas sobre mim que eu não sei, ou pode ser as coisas sobre mim que eu nego, que eu possa ter. E tudo que eu sou tem uma relação intrínseca com a minha forma de existir no mundo e também com as relações que eu estabeleço na minha vida. Ou vocês já viram uma pessoa que é autoritária se dando bem com outra pessoa que é autoritária, amigavelmente, uma relação legal. Ou então vocês já viram uma pessoa que é introvertida sendo o centro das atenções, chamando a atenção porque ela está falando demais, né? Isso não acontece, a não ser que essa pessoa ela esteja alcoolizada, não é? Isso pode acontecer. Então, na Gestalt, é a ampliação de consciência que possibilita o que nós chamamos de awareness. É um conceito conhecido da Gestalt, que é um estado de estar presente plenamente no aqui e agora. Outro conceito muito conhecido da Gestalt. Aqui e agora, sem bloqueios e sem interrupções, com esse contato na relação. E a awareness, ela é o propósito do trabalho do Gestalt terapeuta, possibilitar, né, que a pessoa chegue nesse lugar de presença plena. Então, seguindo o raciocínio, aí vem a parte seguinte da definição. Enquanto que bloqueios, distorções e fixações são resolvidos, desfeitos ou dissolvidos. Então, isso quer dizer que à medida que a consciência amplia, as interrupções elas vão se desfazendo. Então, agora eu vou me utilizar de um exemplo para ficar mais claro essa parte aí da definição. Eu citei, né, aí a pessoa autoritária, né, então eu vou partir disso. Então, vocês imaginem uma pessoa autoritária. Provavelmente ela não consegue manter relações leves e provavelmente ela pode acabar afastando pessoas. Então, ela pode ter problemas de relacionamento, né, relacionamentos amorosos, românticos, e ela pode acabar se sentindo muito sozinha. Então, na Gestalt, a gente considera que a pessoa ela está fazendo escolhas. Então, falta para ela ampliar consciência sobre como essa forma de ser gera impactos nas relações dela e também em como ela acaba se sentindo e como ela acaba sofrendo. Então, por vias do fundamento filosófico existencialista da Gestalt, nós entendemos que essa pessoa ela é livre, ela está fazendo as escolhas dela com liberdade. Então, e por ela ser livre, ela também tem a responsabilidade por essas escolhas. Então, isso quer dizer que ela é a pessoa que pode mudar isso, porque ela está vivendo as consequências disso. Então, quando ela vai tomando consciência de toda essa integralidade, vai possibilitando para ela perceber o que ela está fazendo e abre horizontes para que ela possa fazer algo diferente. Porque, inevitavelmente, as consequências que a gente vive estão associadas às escolhas que a gente faz. Assim como é no exemplo dessa pessoa autoritária. Uma consequência, por exemplo, é que ela acaba se sentindo sozinha. Então aí vem uma coisa. Apesar de na Gestalt a gente trabalhar com o aqui e agora, né? Inclusive há uma fama errada da Gestalt, né? De só trabalhar com o aqui e agora e parece que a gente só trabalha com o que está acontecendo no presente da vida da pessoa. Mas não é bem isso. O aqui e agora, na verdade, ele é o que está emergindo. Mas isso não quer dizer que tem todo um processo de vida da pessoa, toda uma história que acaba mostrando o sentido dela ser desse jeito. Então, na Gestalt, a gente também fala sobre o passado, só que de modo a entender como que esse passado ainda é presente. No caso dessa pessoa autoritária, ela tem essa forma de existir porque tem algum sentido na vida dela para ser assim. Se a gente for explorar a história de vida dessa pessoa, na Gestalt pelo método fenomenológico, a gente pode acabar compreendendo que ela é autoritária como uma defesa para bloquear sensações, sentimentos de vulnerabilidade ou de fragilidade. Então, o autoritarismo ele vem como um ajuste criativo dessa pessoa, que é outro conceito da Gestalt, ajustamento criativo.
para ela não sofrer por vulnerabilidade e fragilidade, que talvez na história de vida dela, ela sofreu por causa disso. E o que ela acabou dando um jeito de conseguir fazer para não sofrer com isso é se tornando autoritária. Só que agora, o que ela pode estar precisando é justamente de se colocar no lugar da vulnerabilidade e da fragilidade. Porque assim ela pode construir um relacionamento que tenha intimidade e amor. Quando a pessoa ela amplia consciência sobre esse campo que está aí decorrendo de todas as vivências, as experiências dessa pessoa, aí abre espaço para transformação. Então, vocês estão me acompanhando até agora? Ok? Então, seguindo a definição, agora vem a parte, né? Acompanhando o raciocínio que eu estou seguindo aqui, tá? Agora vem o restante da definição, que é por meio do desvelamento dos sentidos das vivências, possibilitando ampliação existencial e transformação de si mesmo. Desfazer, resolver, dissolver esses bloqueios, distorções e fixações só é possível com o entendimento do sentido dessa pessoa ser autoritária. Que no passado isso serviu, mas agora não serve mais. Então tem o sentido ser autoritária, só que esse sentido ele se tornou de alguma forma obsoleto. Aí na Gestalt a gente vai facilitar a pessoa perceber isso e qual foi o sentido atribuído a esse modo de ser presente que muitas vezes está cristalizado, que não abre espaço para outras formas de ser que possam ser mais construtivos para essa pessoa no momento. Então, aí a gente chega, né, na outra parte, né, da ampliação existencial, que a ampliação existencial e a reconfiguração de si mesmo quer dizer que a pessoa ela se transforma e tem um horizonte novo para existir. E esse processo todo, pessoal, ele é feito com variações na forma de conduzir do terapeuta. Por exemplo, tem momentos na terapia que será necessário ser mais acolhedor, mas tem momentos na terapia que será mais necessário ser provocativo. Por outro lado, em outros momentos será necessário ser mais diretivo, que é direcionar mais a terapia, as perguntas para onde a pessoa deve ir. Em outros momentos é necessário que se seja mais passivo, que aguarde aquilo que a pessoa tem a dizer, que deixe ela mesma conduzir o processo. Porque na Gestalt terapia nós temos também o fundamento humanista. E existe uma concepção equivocada que ser humanista é acolher e colocar no colo o tempo todo. Não é isso. Se a gente for voltar às origens do pensamento humanista, que remonta até o renascentismo, quer dizer que a pessoa ela é agente da sua própria transformação. Então, o lugar do psicoterapeuta gestáltico é facilitar que a pessoa ela se autoatualize e se autodesenvolva. Então, tem momentos que será necessário acolhimento e outros momentos será necessário maior provocação. E o outro detalhe é que na Gestalt terapia nós Outro detalhe é que na Gestalt terapia nós não nomeamos essa pessoa como paciente, nós nomeamos como cliente, porque paciente transmite uma ideia de que a pessoa ela está passiva, ela está apenas aguardando alguma intervenção. Na Gestalt terapia, nós consideramos que a pessoa ela é ativa no processo e ela escolhe a todo momento, né, estar em terapia e ela é responsável pela sua própria transformação. Então, o termo cliente é mais adequado. Para concluir o vídeo, então, eu vou pedir para vocês curtirem e se inscreverem no canal do Ilumina Gestalt Terapia. Vocês também podem compartilhar com colegas, com amigos que vocês consideram que podem gostar desse conteúdo, que pode ser útil para eles. Talvez aquele colega que esteja também conhecendo as abordagens, que não tem um conhecimento da Gestalt Terapia, mas se interessou a princípio pela abordagem. E eu vou pedir também para vocês comentarem aí no vídeo se vocês são formados e estão conhecendo a Gestalt terapia agora, ou se são estudantes, se vocês estão no início, no final do curso, se já escolheram a abordagem. Eu quero continuar conversando com vocês aí, então comentem e a gente se vê no próximo vídeo. Abraços gestálticos, até mais pessoal!